Chegamos com o episódio 3 na temporada 2, um livro falado com Walter Vieira, a história da minha vida. O título desse programa, o título desse projeto é um livro falado, a história da minha vida com Walter Vieira. Então estamos aí na temporada 2, episódio 3. Tá gostando da história? E aí, tá se comovendo? Você tá se identificando com alguma coisa dessa história? Porque é uma vida real. E aqui não é ficção. Inclusive, se tiver algum produtor, se tiver um escritor que quiser pegar essa história para fazer um livro, para fazer um filme, fazer uma série, aqui dá. Só arrumar os atores que vai dar um filme muito bom. Não tem ficção aqui não, aqui é tudo real, é tudo na vida real. Então eu estou contando, eu parei na história de Wagner, que perdemos Wagner. Wagner tinha 23 anos, né? Para 20, ele ia fazer 23 anos, eu tinha 22, eu era mais velho, ele era mais velho que eu 1 ano, né? Wagner era mais velho que eu 1 ano. Perdemos Wagner, e ali ficou um vazio muito grande assim, sabe? Porque a gente andava todos os lugares, tudo que ele fazia, inclusive Wagner tinha um cachorrinho preto, que aquilo ali era a sombra dele. Aonde Wagner ia, o cachorro ia atrás. Aquele cachorro não abandonava ele, um cachorrinho. Aquele cachorro foi sentindo a falta de Wagner. Ele chorava, a gente tentava animar ele, dava comida, ele não comia. Até que um dia ele deu uma sumida, ele sumiu do quintal. Ele cavou um buraco atrás de um pé de manga e deitou ali. Ali mesmo ele morreu. Ele sentiu tanto a morte de Wagner que ele também preferiu morrer. É uma coisa incrível, porque os animais sentem muito. Os animais bem amigo, mais amigo do que certos seres humanos, né? Tem seres humanos maravilhosos, eu mesmo já passei por tantas coisas, tantas pessoas que me ajudaram, tantas pessoas que tentaram já me ajudar, né? Até financeiramente dizendo, de várias maneiras. Então isso aí, ficou aquele vazio. O Joel não se comovia, o Joel chorava, o Joel esperneava, o Joel queria vingança, o Joel procurava vingança de qualquer jeito para vingar Wagner. O Joel, ele era um cara, além de ser o irmão mais velho, ele era um cara muito protetor. Só que o Joel era um cara do bem, ele casou, né? Eu contei lá, ele casou e ficou morando com a mulher dele. Vira e mexe ele brigava com a mulher, ficava em casa uma semana, 2 semanas, até um mês, ficava morando com minha mãe, depois fazia as pazes com a mulher, voltava para lá de novo. Naquele sítio ali, ficou aquele vazio muito grande para minha mãe, e minha mãe já não aguentava mais ficar ali. O que eu fiz? Como eu tinha meu barraco, eu tinha esse meu barraco lá, eu passei esse meu barraco para minha mãe e fiz um outro para mim no mesmo quintalzinho mesmo. Minha mãe passou a morar comigo de novo. Minha mãe, Luiz e Joel. O Joel foi morar lá também. Só que ele morava lá e morava com a mulher, aquelas coisas, né? Aquela briga. E aquele sítio a gente deixou. Minha irmã ficou morando no sítio. Por um tempo, minha irmã ficou morando naquele sítio ali. Depois ela foi casou... macetou, na verdade, não é casou. Ela foi morar com um cara que é o pai do filho dela, o primeiro filho dela, e eles foram morar numa casa, e aquele sítio a gente não ficou mais ali. Mas Joel, como ele gostava de fumar o negocinho dele, Joel era um cara trabalhador. Inclusive a gente trabalhava em obras, fazia várias coisas. Eu já não estava mais naquele sítio, naquela fazenda. Comecei a trabalhar trabalhando numa obra lá. O Joel andava com um cara chamado Rato, cabelinho amarrado, uma falhinha no dente, tinha uma falha num dente assim. E esse cara, ele era um garoto que foi criado lá com a gente, mas era um cara que gostava de fazer besteira. O Rato roubava as coisas, comprava drogas, não pagava, mas Joel sempre andava com esse Rato. E os bandidos avisavam que o Joel era cria, todo mundo era cria, os bandidos também eram cria naquela época. Ele falou: cara, não fica andando com rato, porque esse rato tá pedido para morrer, é um cara que tá fazendo besteira, e você não é, a gente conhece. Joel ia para a igreja. Joel era um cara muito bonito, ele era baixinho. Eu vou dar aqui uma filosofia dele.
filosomia. Essa bexiga aí que parece um com o outro. Eu tô errando tudo aqui agora. O Joel parecia muito com o Maradona. Lembra do Maradona quando era novo? Aquele cabelinho assim, baixinho, branco. O Joel era assim. Quando ele deixava a barba dele cerrada, ele ficava muito bonito. O Joel dava trabalho com as mulheres. Mas aí ele casou, né? A mulher dele era ciumenta, rapaz. Joel também não era flor com xixeira, sempre tava dando seus pulinhos. Joel era um cara muito bonito, era um cara... E era amigo, ele gostava muito de mim, eu gostava dele. Depois passou daquela infância, aquela briga, a gente já não brigava mais, né? Paulo também já não batia mais na gente, porque Paulo foi perdendo as forças, e acabou aquela briga. Paulo chegava bêbado, mas ele sempre respeitava, nunca mais encostou a mão na gente, e ele e Joel também nunca mais brigaram, porque ele já tinha medo, ele passava a ter medo de Joel. O Joel era fortinho, baixinho. Então, aquela história toda que eu contei para vocês, da nossa infância, das nossas perdas, das enchentes quando a gente era criança, de tudo um pouco eu estou contando nessa história. E estou puxando na memória para ver se eu lembro de alguma coisa, que é muita coisa, muita coisa. Naquela época lá, antes de Wagner morrer, num dia antes de Wagner morrer, ele ficou o dia inteirinho ouvindo o vinil do Zezé de Camargo e Luciano, que é o vinil que estava a música É o Amor. Portanto, passou um período de minha mãe que ela não suportava ouvir a música do Zezé de Camargo e Luciano, a música É o Amor, porque meu irmão, ele cantava aquele disco lado A, lado B, ele cantava, tudinho. Ele ficava, é o amor que mexe com minha cabeça, me deixa assim. Ele cantava muito bem, ele tinha uma voz muito boa. Mas naquela época a gente não pensava em cantar, eu não pensava em compor nem nada. Naquela época de Cláudio, quando o Cláudio morreu, o Cláudio morreu antes do Wagner, obviamente, né? Um ano antes do Wagner. O Cláudio morreu, acho que foi ali para 91. Um ano depois o Wagner morreu. Mataram, né? E quando o Cláudio morreu, eu fiz uma música. Amigos somos... a história de um amigo. Essa é uma história que eu vou contar. Já perdi tantos amigos e não posso reclamar. Eu vou deixar depois um vídeo separado aí com essa música aí. Na época era funk, né? Que eu não cantava sertanejo. Eu ouvia muita música internacional. Eu vou falar para você as bandas que eu ouvia: Raça Negra, Soweto, Só Pra Contrariar, Catinguelê, Bela ainda era do Soweto, e tinha uns caras que fazia a vida de repente foi chegando, foi pra cá. Você nasceu pra mim, eu nasci pra você. Tinha aqueles caras que faziam esse tipo de música que era muito legal. Tinha o Libera o Tonho que eu te dou 10 conto. Libera o Tonho. Era esse tipo de música aí. A gente ouvia muito pouco. De música sertaneja que eu ouvia era Zezé de Camargo e Luciano e Tonico Tinoco, aquele pessoal lá, né? A gente ouvia muito. Agora o Zezé de Camargo e Luciano estava em alta. Portanto, meu irmão, um dia antes de morrer, ele ouviu o disco todinho. Não, um dia antes não, no mesmo dia. De manhã, a gente tinha uma vitrola lá, que ele botou o vinil do Zezé de Camargo e Luciano, ficou ouvindo aquele vinil o dia inteirinho. O dia inteiro ouvindo o vinil. Aí quando foi à noite aconteceu isso. Porque ele estava ouvindo o vinil e tomando um negocinho, né? Ele ouviu o vinil lá e tomando um negocinho. Depois ele foi lá para casa da namorada lá, que ele estava namorando lá. E quando ele voltou, que aconteceu isso. Portanto, a minha mãe ficou mais um tempo sem ouvir o Zezé de Camargo e Luciano. Toda vez que onde ela passava que eu ouvia, ela chorava. Porque foi aquilo que marcou ela. Ele, antes de morrer, ele ouviu esse vinil todinho. Então o Joel passou a andar com o rato para baixo e para cima. O rato ia em casa, ia para lá e os bandidos avisavam: Joel, não fica andando com fulano, não fica andando com ciclano. Aí o Joel passou a ir para a igreja. Se arrumava tudo bonitinho. Aí ele deixou o cabelo crescer, ele amarrava o cabelo assim, ficava aquele coquinho assim, barbinha bem bonitinha, ele botava uma roupa por dentro, sempre ele não tinha barriga, ele andava sempre por dentro.
com um sapatinho social e ia para a igreja. Ele passou a ir para a igreja. E sempre indo para a igreja, conhecendo a palavra. E levava a mulher. E o pessoal foi vendo o Joel daquela maneira, falando: nossa, Joel, como é que o Joel está mudando? O Joel está mudando demais. Agora, antes de contar a história de Joel, eu vou voltar. Eu estou lembrando e contando, tá? Eu lembro que lá atrás, quando a gente estava na feira, pegando a xepa, pegando aquelas coisas todas, não sei se vocês conhecem aqueles caminhão de galinhas que vem com aquele cesto, com um monte de galinha dentro. Aquelas galinhas ali morriam ali do calor, morria imprensada uma com a outra. Os caminhoneiros não jogavam as galinhas fora, ela estava fresca ainda, parava num posto e fazia fila, e tipo tá dando doce do Corme Damião, fazia aquela fila de gente para pegar a galinha. Ou seja, a gente estava naquele meio ali, na época da feira, então já fazia a feira ali, pegava aquela xepa ali e ia buscar galinha. A gente comia galinha no almoço, galinha na janta, galinha no café, era galinha assada, galinha cozida, galinha com empim, porque naquela época tinha empim, né? Mas é isso aí, a gente vai lembrando e falando. Mas para contar a história de Joel, de Joelma, de Paulo, de minha mãe, a minha história, a história de Luiz, você vai ficar aí no próximo episódio da temporada 2. Um livro falado, A História da Minha Vida, com Walter Vieira. Você não pode perder. Se inscreva, deixa seus comentários, compartilha. Tá gostando da história? Beleza, obrigado aí, tá bom? Walter Vieira no próximo episódio.